terapias alternativas, como a apometria, ainda não são aceitas pelas instituições espíritas? Essa é uma pergunta muito boa, né? Nós temos dois aspectos aqui que nós precisamos considerar. O grupo espírita, ele possui um foco, um núcleo de atividades a serem desenvolvidas. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Você entra numa padaria e fala assim: eu quero pãozinho francês. E eles viram para você e falam assim: pão francês nós não temos. A gente tem antibiótico, carne, roupas íntimas e balão para festa de aniversário. É estranho, não é? Mas isso tem ocorrido em muitas casas espíritas. A pessoa entra na casa espírita e não encontra espiritismo, encontra tudo. Percebem? Então, não há da nossa parte preconceito contra terapias. Claro que não. Eu, por exemplo, já tive um problema no nervo ciático, que a única coisa que me curou foi a acupuntura. Mas seria muito estranho eu procurar uma casa espírita para fazer acupuntura. Então eu procurei uma clínica de acupuntura. E muito boa. E recebi o tratamento. Então isso para mim foi uma lição que eu tive quando eu tinha 17 anos de idade. Eu dirigi uma reunião de estudos, era uma reunião pública, era estudo do Evangelho. E a porta ficava aberta. E eu estava falando. E naquela época eu estava entusiasmado. Estava estudando história do cristianismo, estudando algumas coisas de grego, de hebraico. Então eu estava entusiasmado. Eu falava de tudo, menos de espiritismo. E a reunião começou. De repente, no meio da reunião entrou um bêbado. Mas completamente bêbado. E era uma casa pequenininha, né? Meu grupo, Loreto Flores, onde eu comecei. Ele entrou. Aqui que é o lugar que fala do Allan Kardec. Aí eu falei: é sim, senhor. Posso ficar? Eu falei: por favor, senta. Eu falei: nossa, agora não estou perdido, né? E continuei entusiasmado, falando. Daqui a 10 minutos ele levanta e fala assim: aqui é o lugar que fala do Allan Kardec? E aí eu falei assim: é sim, senhor. Então por que você não está falando? Gente, mas foi um impacto tão grande, porque eu tive a dimensão do meu desvio. Percebem? Porque eu não estava fazendo de maldade, eu não estava ali, eu não estava querendo prejudicar nada, não estava contra, entende? Nada. O problema é que a gente entusiasma e quer falar das coisas que a gente gosta. Então imagina, você vem aqui para um evento espírita, ouvir um negócio, e chega aqui, eu fico falando da coisa que eu amo, que é o violão clássico. Aí vai dar 1 hora, você vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado. Foi quando eu fui a Londres fazer uma palestra. E aí, inocência. Me deram um tema com detalhamento, eu preparei a palestra direitinho, de acordo com o tema e com o detalhamento. Estava certinho. Aí o que fizeram? Mudaram o título da palestra. E o título ficou um título bonito. Um marketing assim, impactante, que era sobre o negócio do Apocalipse. Só que aí eu segui o detalhamento, mas as pessoas não sabiam. Elas viram pelo título. Quando acabou a palestra, chegou um inglês. Inglês é uma classe. Chegou, cumprimentou, boa noite. Falando em inglês, uma pessoa traduzindo, falou assim:
eu estou desapontado com a sua palestra. Eu falei, o que eu respondo para ele? Eu falei, mas eu posso saber a razão? Ele falou, a palestra que o senhor fez não tem nada a ver com o título. Eu falei, o senhor tem razão, também estou desapontado comigo. Eu estou desapontado comigo de ter permitido mudarem o título da palestra que me passaram. Aí peguei o papel, mostrei para ele a programação, falei, olha aqui a programação que me passaram e o detalhamento. Eu falei tudo que estava no detalhamento. Aí ele falou, perceberam? Então, a casa espírita é um local que acolhe pessoas. Tá vendo? Ela está falando que nós estamos com um problema com a conexão. É isso, a Siri resumiu. É um problema com a conexão. Porque a casa espírita foi feita para esclarecer e consolar as pessoas. Então chega alguém que perdeu, por exemplo, chega a minha vizinha, ela perdeu o marido num acidente, na tragédia. Chega lá, eu levo ela na casa espírita para ser consolada e esclarecida pela mensagem espírita. Aí tem lá uma pessoa falando sobre, por exemplo, cromoterapia. O que eu vou dizer para ela? Perceberam? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Outras coisas que nós temos que ter cuidado é a lista de prioridades. Então tem pessoas que, muito bem intencionadas, estudaram, por exemplo, um detalhe sobre a técnica do passe. Tá? Então ele estudou lá. Então, eu dou o passe num ângulo de 45 graus. Aí eu viro para 33. Ele desenvolveu uma técnica. E aí ele transforma esse detalhe no núcleo da encarnação dele. Aí faltou senso de prioridade. Porque a doutrina espírita estabelece prioridades. Prioridade. Nós somos espíritos imortais. Existe Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o amor infinito da criação. Existe uma evolução espiritual. Isso é prioritário. E não a maneira como você dá um passe. Então, alguns corações muito entusiasmados transformam isso numa bandeira. Aí ele deixa de falar de espiritismo para falar da técnica dele de passe. E fica 40 anos na encarnação dele falando dessa técnica. Eu não estou dizendo que a técnica não é importante, mas ela não é prioritária. Esse não é o foco. Esse não é o foco. Então, cuidado. Cuidado. Nós precisamos ter uma atenção para os elementos essenciais da doutrina. Porque esses elementos essenciais dizem respeito às expiações que você vai passar. Você não sabe o que te aguarda. Aí você está gastando sua energia, seu talento, a sua inteligência com coisas acessórias. Aí chega a expiação e você não se preparou. Você não se preparou. Ou chega alguém que te ama, que você ama, que está passando por aquela expiação, ou por uma prova, e você não se preparou. Porque no momento de uma dor, de uma perda, de uma dificuldade, a pessoa está minimamente interessada. Se eu dou o passe dessa ou dessa maneira, percebem? Agora, é claro que isso tem que ser pesquisado. Tem que ser pesquisado? Tem. Isso precisa ser elaborado? Precisa, mas a casa espírita não é lugar para todas as coisas do planeta. A casa espírita tem um foco. E nós temos de preservar esse foco.
não é o Haroldo que está dizendo isso. Isso eu aprendi na mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, de 1964, psicografada por Francisco Cândido Xavier. A mensagem se chama União e Unificação, onde ele diz assim: em tudo mantenhamos fiéis a Kardec, porque senão nos tornaremos estranhos. Estranhos. Eu já cansei de ser abordado por pessoas querendo assim: ai, Haroldo, eu gosto muito do trabalho que você faz, mas você deveria abordar nas suas palestras a ufologia. Eu falei: nunca. Nunca. Mas por que você é contra? De jeito nenhum. Eu adoro Jedi, Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. Meu sonho, gente, é tomar um café com um ET. Mas isso não é essencial na transição planetária em que as pessoas estão berrando de dor. As pessoas estão urrando de dor. Eu não tenho direito de transformar isso no núcleo do trabalho. Então eu tenho que eleger prioridades. Depois a gente estuda, tudo é digno, todo assunto é digno, todo assunto é interessante, mas nós temos uma encarnação para cumprir. Né? Juntei aqui 3 perguntas. Ótimo. Que querem que fales alguma coisa sobre transição planetária, data limite, julho de 2019 e os critérios para não ser exilado. Olha, então, os critérios para não ser exilado, né? É um critério muito importante, né? Não abandonar os seus valores éticos e morais, e não se transformar num instrumento da treva e da dor para os seus semelhantes. Porque o exílio, nós precisamos entender isso. Deus não é uma força cega aplicando golpes. Deus é a inteligência suprema e o infinito amor educando filhos. Quando Emmanuel se refere aos exilados de Capela, ele diz assim que o próprio Cristo, porque eles foram encaminhados a Jesus aqui na terra, e o próprio Cristo os recebeu pessoalmente. Então não é uma turba de infelizes que foi jogado no orbe, não. E o Emmanuel ainda é sutil ao dizer assim, que eles deixavam um mundo de afetos para trás. Então, gente, vai um filho e fica uma mãe. Como é que você acha que essa mãe fica? Fica aqui intranquila. Intranquila. Fazendo de tudo para recuperar seu filho. Então, o exílio é uma coisa muito séria. Muito séria. Muito séria. Porque nós estamos lidando com corações, nós estamos lidando com coisas. Não é? Com relação a datas e todas essas questões, eu
sem desmerecer quem quer que seja, porque aqui nós não estamos discutindo pessoas, nós estamos discutindo ideias. Eu fico com a voz direta do Cristo no Evangelho. Daquele dia e hora, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Está claro, essa não precisa nem interpretar. Por quê? Porque a hora certa das coisas depende de uma conjuntura de corações. E o próprio Emmanuel, perguntaram para ele que falasse sobre a profecia. Ele diz assim: com relação às profecias, devemos considerar a lição de Jonas do Velho Testamento. Qual que é a lição de Jonas? O Jonas recebeu uma profecia. Qual que era a profecia? Jonas, vá para Nínive e diga aos habitantes de Nínive que eu vou destruir a cidade. O Jonas ficou numa alegria. Sabe por que ele ficou na alegria? Porque os habitantes de Nínive tinham destruído a cidade dele. Só que a profecia dizia assim: mas diga a eles, se eles arrependerem, eu suspendo. Então é a linguagem simbólica do Velho Testamento, é lógico, né? Ninguém vai interpretar isso ao pé da letra. Mas ele chega lá e dá notícia: vocês vão ser destruídos. Todo mundo fica assustado. Ele fala: mas tem uma segunda parte. Se vocês se arrependerem, e não é que os habitantes se arrependem, e a cidade é poupada. Aí o Jonas entra em depressão. Porque ele queria que cumprisse. Então, cuidado. Cuidado. Nós estamos na transição planetária e há profecias, mas elas foram dadas para não serem cumpridas. Então você vai ser do time que fez a pipoca no micro-ondas e está aqui esperando a destruição? Ou vai ser do time que vai trabalhar para não se cumprir a profecia? Porque ela foi dada para não se cumprir. E é uma dinâmica. Porque de um momento para outro, se nós coletivamente mudarmos nossos rumos, muda tudo. Porque Deus não é... Eu já falei isso várias vezes. Deus não é um sistema de banco. Você chega no banco e fala: eu queria... o sistema não permite. Mas como assim, meu senhor? Estou precisando resolver isso. Não, o sistema não permite. Deus não é assim. Deus é inteligência suprema. A cada milésimo de segundo, Deus toma uma decisão diferente. E Emmanuel diz belamente no livro Pensamento e Vida: podemos dizer que o universo é um conjunto de vidas ligadas a uma vida. Um conjunto de vidas ligadas a uma vida. E o Criador pode tudo alterar, tudo modificar, tudo renovar, de um momento para o outro. Mas não como alguém que está fora. Deus, quando muda porque as nossas vidas estão ligadas à vida dele. Então, às vezes eu vejo que essas questões de profecia são tratadas de uma maneira muito com falta de sintonia com os atributos de Deus, sem considerar que o universo é governado pelos que amam. Pelos que amam. E quem ama possui recursos que nós, por ora, desconhecemos.
Então nós estamos num processo vivo. Processo vivo. As coisas, os Espíritos podem dizer, olha, a tendência é acontecer isso, mas pode mudar. Pode, claro. Claro. E eles trabalham para mudar. Trabalham para que mude. Então, essa é a minha visão sobre datas, sobre todas essas questões. Eu não fecho. Não fecho. Porque quem compreendeu os atributos de Deus sabe que uma prece pode mudar tudo. Você é juiz e há também outros operadores do direito que são espíritas. Como conciliar a justiça dos homens com a justiça de Deus? O difícil não é conciliar a justiça dos homens com a justiça de Deus. O que está sendo difícil hoje é conciliar os homens com a justiça dos homens. Porque quando eu paro para ler um Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei extraordinária, não é não? É uma lei extraordinária. Quando eu examino um Código de Defesa do Consumidor, é uma lei extraordinária. Então, nós temos, você pega a nossa Constituição, o artigo 5º, que coisa linda, não é? Que coisa linda. E por que nós estamos sofrendo? Porque ninguém quer cumprir. Então, o meu maior desafio de profissão, 30 anos de Tribunal de Justiça, 15 anos de magistratura agora, não é conciliar a lei humana com a lei divina. É conciliar os homens com a lei humana. Porque nós sempre estamos buscando uma maneira de burlar a lei. Percebe? Ainda que a lei seja não estacione. O problema não é da lei. O problema somos nós. Então você cria assim, estacionamento para idoso. Aí vem uma pessoa que não é idoso, estaciona. A lei tá ótima. A lei é uma lei humana, mas que está se aproximando da lei divina. O problema é que ninguém quer cumprir. Não é? E nós dissemos isso. O grande problema, e aqui eu não estou julgando ninguém, eu estou falando inclusive de mim, porque eu fico atento comigo também, atento com um jeitinho, não é? Nós criamos uma cultura no Brasil em que as pessoas acham um absurdo ter que se submeter à lei. Elas se sentem assim, mas meu Deus, você cumpriu a lei, você não tem poder não? Não é possível. Usa seu poder, mas usar meu poder para quê? Para descumprir a lei? Para descumprir a lei. Então nós estávamos, por exemplo, indo para Santos fazer uma palestra, estava Gê e Luiz na frente, com cinto, tudo bonitinho, e eu fiquei com um pouco de dor de cabeça, eu só deitar no banco de trás. Deitei para descansar. O guarda parou. Mas me viu. Parou o carro. Acordei. Falei, o que foi? Nós estamos parados. Ele olhou e falou, não pode deitar no banco de trás. Eu vou multar vocês. Falei, por favor, posso multar. Vocês me desculpem? Não. Só cumpra a lei. Aplica a multa. Não é? Então, eu acho que nós, principalmente nós brasileiros, precisamos desenvolver uma cultura, a cultura do respeito à lei. Porque hoje nós temos uma cultura, que a gente sabe disso, em que você forma inteligências para burlar a lei. Então você tem especialistas para encontrar brecha para não aplicar a lei. Olha, enquanto nós tivermos esse espírito, aí não adianta reclamar.
Então, eu acho que esse é o ponto que é fundamental. Mas não estamos dizendo que você tem que ser fanático, você tem que impor isso para as pessoas, de jeito nenhum. Mas é a lei? Vamos cumprir a lei. É a lei? Então cumpre. Cumpre. Porque o dia que, pensem, o dia que os poderes executivo, legislativo e judiciário cumprirem toda a Constituição, o que acontece com o Brasil? Vira colônia nosso lar. Não é? Vira colônia. Aí depois que a gente cumprir, a gente aperfeiçoa as leis para aproximá-las mais da lei divina. Por enquanto não cumprir, nem aqui existe. Eu faço isso. Mas penso que o espírita que atua como advogado, como juiz, ele já pode dar uma grande contribuição, que é a contribuição da postura. Da postura. A postura do espírita é a postura do servidor do bem. Então é você entrar no seu ambiente de trabalho e dizer assim: eu sou um servidor, eu estou aqui para servir, e fazer o máximo que você puder para cumprir o dever. Eu acho que isso é a maior contribuição que o espírita pode dar, né? Porque esse é o feedback que os amigos, advogados, advogadas, os companheiros que atuam me dão. Eu falo assim: nossa, doutor, o senhor faz isso? Eu falei: pois é, eu só estou cumprindo meu dever, né? Só estou cumprindo meu dever, que é tratar bem as pessoas, tratar com respeito, recebê-las, dar a atenção devida. Se for negar alguma coisa, fundamentar o porquê, ter atenção, ter respeito,